Vamos lá então, pressão arterial. Pressão arterial é a pressão exercida sobre as artérias, certo? E ela vai depender de uma equação bem simples, que seria o quê? Pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, certo? Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão. Mas o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeado pelo coração, né, que vai ser lançado aqui pela artéria aorta. Então vamos lembrar aqui um pouquinho da fisiologia do coração. O sangue ele entra pelas veias pulmonares, certo? Superior e inferior, vai entrar aqui no átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele vai passar pela válvula mitral ou válvula atrioventricular esquerda, chegando aqui na cavidade que a gente chama de ventrículo esquerdo. Vai acontecer agora uma contração chamada sístole, que é a contração aqui, certo? E essa contração vai lançar o sangue aqui pela artéria aorta, né? E vai espalhar pelo corpo. Lembrando aqui que o tronco braquicefálico vai se dividir em artéria carótida no ramo esquerdo, e aqui a parte da artéria subclave vinculado direito. Essa carótida comum também vai virar esquerda e direita, né? E o tronco braquicefálico vai virar subclave direita, e também vai haver uma parte que vai irrigar o encéfalo. Então lembra que essas três aqui vão irrigar os membros superiores, que são os braços, né? Direita e esquerda, e também a parte da cabeça. A parte que vai descer aqui na aorta descendente vai irrigar o resto do corpo, o tronco, o abdômen e os membros inferiores. Depois que esse sangue circular, o que vai acontecer? Ele vai voltar aqui pela a parte que foi encefálica e também dos membros superiores, vem pela cava superior, né? E a parte que foi lá para o abdômen, tórax e membros inferiores entra aqui pela cava inferior, certo? Os dois aqui vão confluir aqui no átrio direito, passando pela válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide. Chegando aqui no ventrículo direito, vai passar pela artéria pulmonar direita e esquerda e vai chegar no pulmão e vai acontecer lá a hematose, que é a troca gasosa, certo? Então, o débito cardíaco é o saldo final do volume que vai estar sendo impulsionado aqui na artéria aorta, tranquilo? E a resistência vascular periférica? Esse sangue, como eu acabei de falar, ele não vai para os membros, para o corpo, certo? Então lá vai ter vasos de calibres diferentes, e além disso também esses vasos eles podem sofrer contrações ou relaxamentos. Então se o vaso está contraído, ou seja, a área, né, da circunferência desse vaso está menor. Se a área da circunferência está menor, eu vou ter uma maior resistência. Por que isso vai acontecer? Imagina uma BR. Se eu pegar a BR lá e deixo ela com uma pista só, vai dar engarrafamento, se for um horário de rush, certo? Por que isso vai acontecer? Porque lá a área está pequena, então eu vou ter uma maior resistência. E se eu aumento a área, eu vou ter uma menor resistência, entendeu? Aumento a área, liberei mais pistas, os carros vão conseguir fluir melhor. E por que isso tudo vai acontecer? Vamos lembrar lá da física, né? A pressão, ela é força sobre área. Se a área é reduzida, a pressão aumenta. E vice-versa, né? Se eu aumento a área, a pressão diminui. Certo? Então, se eu diminuir a área, eu vou acabar aumentando a pressão. Mas se a gente está falando de uma artéria, de um vaso, a gente fala de pressão o quê? Arterial. Certo? Então, aumentou o débito cardíaco, aumentou a pressão arterial. Aumentou a resistência vascular periférica, aumentou também a pressão, pelaquela questão da área que eu acabei de explicar. E o débito cardíaco ele vai depender de dois fatores, que é o volume sistólico e a frequência cardíaca, certo? O volume sistólico ele é o volume lançado na sístole, que é aquela contração que eu falei para você que acontece aqui no ventrículo esquerdo. E a frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto, né? Por isso que a gente fala que é o BPM, né? Que é o batimento por minuto. O batimento por minuto normal aqui de um adulto é de 100 a 120 batimentos por minuto, num bebê acaba que ele vai ter uma quantidade de batimentos por minuto, certo? Vamos para outra reflexão. Se eu aumento a quantidade de batimentos, né, eu aumento a frequência cardíaca, eu acabo aumentando o quê? O débito cardíaco. E se eu aumentar o débito cardíaco, eu aumento quem, gente? Pressão arterial, certo? Então se a pessoa está taquicárdica, ou seja, o batimento dela está alto, ela vai ter uma alta pressão, né? Um dos sintomas aí da taquicardia, ou seja, da hipertensão, é essa quantidade de batimentos sendo aumentada. Além disso, se vai estar mais sangue circulando, eu vou gerar mais calor, a pessoa pode ter sudorese, né? E tudo mais. E agora se a pessoa está hipotensa, ou seja, ela vai ter a bradicárdica, ou seja,
frequência cardíaca vai estar reduzida, e se eu reduzo a frequência cardíaca, eu vou reduzir o débito cardíaco, se eu reduzir o débito cardíaco, eu reduzo a pressão. Por isso que eu vou falar que uma pessoa que está com bradicardia, ela vai apresentar hipotensão, certo? Então vamos lá. E como é que vai funcionar então o controle dessa pressão, né? A gente vai ter uma pressão sistólica, que vai ser a pressão exercida nos vasos mediante a sístole, né? Então ocorreu uma sístole aqui no ventrículo esquerdo, o sangue vai ser bombeado para o resto do corpo e ele vai gerar uma pressão em milímetros de mercúrio, que a gente chama de pressão sistólica, certo? Só que depois que acontece a sístole, ele vai relaxar e vai ocorrer a diástole, que é o relaxamento, certo? Só que essa diástole também vai exercer uma pressão, só que obviamente menor do que a pressão sistólica. Então a pressão sistólica é aquela maior e a pressão diastólica é menor. Esse aqui é o valor de referência para uma pressão considerada normal, que seria 120 mm de mercúrio por 80 mm de mercúrio diastólico, certo? É bom ficar sempre atento a isso. E como é que acontece então o controle hormonal dessa pressão, né? Existe uma região, isso aqui é uma tentativa de desenhar uma cápsula glomerular, né, a cápsula de Bowman, e aqui vai ser o vaso, a arteríola, né, aferente e a eferente. O contato aqui entre a arteríola aferente e o túbulo contorcido distal, a gente chama essa região aqui, certo, de aparelho ou sistema justaglomerular. E aqui vai acontecer a produção de um hormônio muito importante, ou de uma enzima, perdão, de uma enzima muito importante chamada renina. Então, renina é uma enzima, certo? Enzima que vai fazer o quê? Ativar o angiotensinogênio. Então a renina vai cair na circulação, vai parar lá no sistema porta-hepático, passar pelo fígado, e lá dentro do fígado eu vou estar cheio de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio vai ser ativado pela renina, sendo transformado em angiotensina. Essa angiotensina, por sua vez, vai cair na circulação, chegar lá nos pulmões, e lá no pulmão ela vai liberar uma enzima conversora de angiotensina, que a gente chama de ECA. Então, enzima conversora de angiotensina é a ECA, que vai transformar a angiotensina 1 em 2. Lembrando que a angiotensina 2 ela também tem outro nome, que é a vasopressina. Olha o nome, vasopressina, que ela vai fazer pressão nos vasos. Então ela vai fazer o que? Uma contração dos vasos. Lembra que se eu reduzir a área, eu aumento a resistência vascular periférica, ou seja, reduzir a área, eu vou aumentar a pressão. Então a vasopressina ela vai fazer uma contração do vaso para aumentar a pressão. Por que isso, gente? Imagina uma pessoa que está hipotensa. Preciso aumentar a pressão dela, certo? Outro fator também interessante, que a angiotensina 2 ela vai ativar o ADH. E lembrando que o ADH ele vai reabsorver a água com a ação das aquaporinas, que são proteínas que vão transportar a água, dentro da onde? Do ducto coletor, lá no finalzinho do néfron. Então lembre que o néfron, né, tem a cápsula de Bowman, aí depois ele vem túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, aí depois ele vem aqui, ó, ducto coletor. Então nesse ducto coletor eu vou aumentar a absorção de água. Só que além disso ele também vai fazer a ativação da aldosterona. A aldosterona vai estar presente aonde, gente? Está lá o rim, né? Rim maravilhoso aqui que eu vim desenhar. Ele vai ter uma glândula aqui em cima que a gente chama de glândula o quê? Suprarrenal. Suprarrenal. Vai produzir o que, gente? Na parte cortical da suprarrenal. Aldosterona. Então a aldosterona vai ser ativada pela angiotensina 2 e vai fazer o quê? Aumentar a reabsorção de sódio pela bomba de sódio e potássio. Então ele reabsorve sódio e libera o quê? Na urina. Potássio. Então a bomba de sódio e potássio. Se eu aumento então o fluxo de potássio aqui no túbulo contorcido distal, certo? Eu vou também estar aumentando junto o quê? Água. Então eu vou também reabsorver água. Então reabsorve a água junto com o sódio. E por que eu estou tentando reabsorver a água, gente? Aumentar o meu volume. Então você pensa, o volume sistólico, né, o volume aqui que passa pelo coração faz a sístole. Se eu aumentar esse volume, ou seja, se eu reabsorver mais água, ou pelo ducto coletor, ou pela reabsorção de sódio lá no túbulo contorcido distal, lembrando também que na porção final aqui do túbulo contorcido distal também vai ter uma ação das aquaporinas, mas é bem menos do que o ducto coletor, tá? Então se eu aumento esse volume, eu aumento meu débito, e se eu aumento meu débito, eu aumento minha pressão. Ou seja,
Se o seu corpo está perdendo pressão, a pressão está o quê? PA está baixa, ele vai tentar fazer o quê? Repor volume, porque se a pressão está baixa, o volume está baixo. Então ele vai tentar reabsorver a água na tentativa de fazer o quê? Aumentar a pressão, porque ele vai aumentar o volume. O volume vai estar aumentado. Faz sentido, não faz? Então seu corpo é inteligente. Se eu preciso aumentar a pressão, ele ativa esse sistema que a gente chama de sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? E ao contrário, vamos lá. Aqui, se eu reabsorver a água, como é que vai estar a minha diurese? Vai estar baixa. Então, se eu tenho uma baixa diurese, eu tenho um aumento da pressão. Então, ao contrário, vai acontecer o contrário, obviamente. Então, se a minha pressão está alta, seu corpo vai fazer o quê? Estimular a diurese, né? O ADH ele não é um hormônio antidiurético. Então, se o hormônio antidiurético ele estiver ativado, quer dizer que eu vou estar diminuindo a diurese para aumentar o volume. Agora, se minha pressão estiver muito alta, esse hormônio antidiurético vai ser o quê? Desativado. Então, não vou precisar ativar esse sistema todo aqui, certo? Seu corpo ele vai acabar querendo provocar mesmo a diurese, a micção, né? A excreção, justamente para reduzir o volume. Se eu reduzir o volume, eu vou reduzir também a pressão. Então vamos lá, pressão sistólica e diastólica, o valor de referência eu tinha colocado ali, 120 por 80. Se a pressão estiver um pouco elevada, o que vai acontecer? Vai passar um pouquinho mais de 120, vai ficar na sistólica 120 a 129, e aqui a diastólica que continua abaixo de 80, né? Então a gente vai falar que a pressão está um pouco elevada quando estiver acima de 120 na sistólica. Hipertensão grau 1 ou estágio 1, a gente vai falar que é acima entre 130 e 139. E também eu vou ter agora aqui uma modificação da diastólica. Eu vou aumentar aqui de 80 para 89, certo? Esse aqui é o estágio 1. O estágio 2 vai ser acima de 140 e maior do que 90, já é hipertensão estágio 2, né? Na rotina de um paciente que tenha esse aumento da pressão, certo? Tipo, esteja hipertenso, a gente vai fazer o quê? Pedir alguns exames como hemograma, glicose, creatinina. O que a creatinina faz? Ela taxa de filtração glomerular, então saber se seu rim, o seu néfron, né, perdão, o seu néfron está ativado, ou seja, está filtrando legal, porque se eu estiver formando urina, eu vou estar provocando o quê? Diurese. E se eu provoco diurese, minha pressão reduz, certo? Só que se eu tiver um problema, por exemplo, insuficiência renal, se eu tiver insuficiência renal, o rim não funciona. Se o rim não funciona, não vai acontecer micção, não vai acontecer diurese. E se não acontecer a diurese? A pressão aumenta, porque eu vou ter um acúmulo de volume, não vai ter como tirar aquele volume que está ali contido. Faz sentido, não faz? Também já pedi taxa de sódio e potássio, justamente pelo transporte de sódio e potássio que vai acontecer ali no túbulo contorcido distal, que tinha citado. Cálcio, TSH, que já é mais a questão hormonal, perfil lipídico, que também pode estar influenciando o quê? Se eu tiver aumento de lipídio, eu posso provocar uma placa, né? Então, por exemplo, está aqui no vaso. Se eu provoco uma placa de ateroma, eu vou estar fazendo o que com a área aqui? Reduzindo. Se eu reduzir a área, a pressão arterial faz o quê? Aumenta. Então, às vezes, a pessoa é hipertensa por algum problema lipídico. Eu vou pedir um EAS, né, que é o exame de urina, né, para ver os sedimentos da urina, enfim. Também um eletrocardiograma, justamente para ver aquela questão de débito cardíaco e volume sistólico e tudo mais. Ver a frequência cardíaca também é interessante, justamente porque estão totalmente relacionados ao aumento da pressão. Agora o ácido úrico sérico, né, a relação de albumina e creatinina, o ácido da urina, no ecocardiograma fica como opção mesmo, assim, uma investigação. Geralmente a gente não vai pedir muito não. Em relação ao tratamento, então diagnostiquei o paciente, medi a pressão dele, vi que ela está entre esses padrões aqui, no estágio 1 ou 2, ou elevada. A gente vai começar a tratar. Se isso for crônico, a gente pode passar medicamento. Se for uma hipertensão mais aguda, a gente pode tomar outras medidas. Então, pede o exame laboratorial, justamente para investigação, complemento, e começa o tratamento. Diagnostiquei o paciente com hipertensão, certo? Coloquei aqui o alvo terapêutico para vocês. Vocês pausam o vídeo, dão uma lida. Estou tentando correr aqui para não ficar tão longo, certo? Mas de antemão seria o que? Controlar, identificar o problema a partir do exame de sangue, ver se o sódio está aumentado, ou se é um problema lipídico, que nem eu citei, ou se é um problema cardíaco que está causando essa hipertensão. Então investigar para saber o que está acontecendo com o paciente, certo? E tentar tratar a causa base. Mas temos algumas medidas que vai ser, eu coloquei aqui um algoritmo para vocês. Então se a pressão estiver normal do paciente, a gente reavalia em um ano.
Se ela estiver elevada naquele padrão que eu acabei de falar, o tratamento não é farmacológico, porque não está tão elevado assim. Então a gente vai tentar reavaliar, às vezes é um momento ali que aumenta a frequência cardíaca, às vezes um momento de estresse, adrenalina, ou algum alimento que a pessoa comeu com muito sódio, que estou reabsorvendo muita água, entendeu? A gente vai reavaliar em 3 a 6 meses para ver se essa pressão reduziu, porque a pressão está totalmente também relacionada aos hábitos de vida. Agora, se eu tiver uma pressão no estágio 1, dentro daquele parâmetro lá que eu falei para vocês, a gente pode ver se é aterosclerose ou não, justamente pelo perfil lipídico. Se não for, a gente não faz um tratamento farmacológico, a gente vai fazer mais um tratamento mesmo de hábitos de vida, que eu vou citar para vocês, e rever de 3 a 6 meses. Agora, se tiver placa de ateroma, o perfil lipídico está alto, a gente vai fazer o quê? Medicação, geralmente o quê? Dislipidêmicos, né? A gente vai tentar diluir aquela massa de gordura e rever daqui a um mês, acompanhar esse paciente. Geralmente aquele paciente tem hipertensão, é um paciente mais gordinho, né? Então também é sempre bom pedir o IMC do paciente, né? Lembrar de calcular o IMC dele, justamente para suspeitar aí do perfil lipídico elevado ou não. Se estiver no estágio 2, não tem como, a pressão dele está muito alta, acima de 140, acima de 90 na diastólica e 140 na sistólica, medicação, certo? E também investigar a questão de eletrólitos e perfil lipídico, tranquilo? E aqui o que fazer, certo? A gente pode receitar dietas, né, justamente pela essa questão do peso que eu vou te falar para vocês, estimular o exercício físico, atividade física, a parte do sódio que eu falei justamente pela ação da aldosterona, que vai reabsorver sódio, reabsorve água, aumenta o volume, o potássio também, para fazer aquele cotransporte de sódio e potássio, certo? Rever algumas coisas também em relação ao consumo de álcool, né? O consumo de álcool ele é totalmente relacionado, porque o álcool ele vai inibir o ADH e acaba que a gente aumenta a diurese e pode causar alguns problemas pressóricos, certo? E só para complementar, o fármaco de escolha assim, para fazer essa diurese, a gente chama ele de diurético. Então, se o paciente geralmente ele é hipertenso, né, a pressão dele está alta, a gente quer provocar o quê? Uma diminuição do volume para conseguir diminuir a pressão. Quem é que vai diminuir esse volume? Pela diurese, né, pela micção, né? Pela micção. E essa micção vai acontecer sendo forçada aqui pelo diurético. A gente vai ter 3 classes de diurético. Vou estar disponibilizando aí um PDF falando um pouco mais sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, é só falar, viu? Um grande abraço.